Segundo livro das Crônicas de Israel, depois de Samuel, dos 2 de Samuel, depois dos 2 de Reis, tá? Você vai encontrar o segundo livro das Crônicas de Israel. Quem tem a Bíblia judaica é antes de Mateus. É o último livro do Antigo Testamento na Bíblia judaica. Na nossa é depois de 2 Reis. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 33, nós iremos aqui trabalhar a oração de Manassés. Quem foi esse camarada e por que ele foi ouvido e como Deus respondeu a sua oração? Dentro desse prisma nós iremos aqui hoje estudar, nesses 20 minutos que eu tenho, esse texto. A igreja encontrou o segundo livro dos reis, o segundo livro das Crônicas, agora o capítulo 33. Amém? Glória, o povo está habilidoso na espada, graças a Deus. Então vamos para o verso 10 em diante, 10 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram escravo à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Podem sentar aí, nós vamos orar no final. Então já oramos bastante. Manassés, quem era esse camarada? Primeiro, para entender Deus respondendo a oração dele, eu preciso falar e abordar quem era esse rei. Este cidadão, ele era um rei altamente ímpio. Ele era filho de um rei que foi um rei bom. Ezequias foi um rei bom. Ezequias, ele era um rei bom, e Deus disse assim a Isaías: Isaías, vá lá na casa de Ezequias, no palácio real, e diga que ele vai morrer. E aí Isaías, o profeta, saiu da sua casa, foi até o palácio real, se encontrou com Ezequias e disse: Ezequias, tu vai morrer, prepara, arruma, organiza a tua casa, você vai morrer. E aí ele saiu, deu as costas para Ezequias e saiu. Antes, a Bíblia diz que antes de Isaías descer todos os degraus do pátio para ir embora do palácio, nesse inteirinho, desse translado, Ezequias se vira para a parede e começa a chorar e clamar ao Senhor. E a oração de Ezequias é mais ou menos essa: Senhor, eu fui tão bom para contigo, eu derrubei os altos dos Baalins, eu edifiquei o seu altar, eu trouxe o pessoal para adorar a ti, e agora o Senhor quer me matar? E ele pedindo e arrependendo-se, Deus muda de estratégia e diz assim: Isaías, volta, e diz que ele vai viver mais 15 anos. E assim aconteceu. Ezequias recebeu essa profecia e sobreviveu mais 15 anos. E dentro desses 15 anos, provavelmente no terceiro ano, dentro desse período, antes da morte de Ezequias, nasce este menino. Um menino que Deus iria matar, provavelmente Ezequias, para que não nascesse esse menino. Mas ele suplicou a Deus e Deus deu. E nasceu Manassés, talvez no terceiro ano dos acréscimos que Deus tinha dado. Você sabe por quê? Porque Crônicas 33 vai dizer que quando Manassés subiu ao trono, ele tinha 12 anos de idade. Está em 2 Crônicas, onde você leu 33 verso 1. Então eu entendo que ele orou, Ezequias orou, Deus dentro da sua misericórdia o perdoou, restaurou-lhe a saúde. E dentro desses 15 anos, Israel recebe uma grande tragédia. Um menino chamado Manassés começa a reinar, e ele muito se desvia dos caminhos do seu pai. Ele simplesmente derruba todos os altares que eram elevados para o Deus Altíssimo, o Deus a quem adoramos, o Deus a quem libertou o povo de Israel do Egito. E ele deixa de adorar ao Deus único e verdadeiro e se prostra e começa a adorar muitos outros deuses.
Manassés era um rei tão ímpio que a Bíblia vai dizer que ele era adorador de Moloque. Para os gregos, o deus Malcã. Moloque era um deus pequeno, um deus de invenção humana. Mas ele tinha um seu altar, e o seu altar era de bronze. A cabeça de Moloque dentro desse altar era de um boi com chifres grandes de cada lado. O seu corpo era de um homem muito musculoso, onde os seus braços eram estendidos para frente, segurando uma bacia de bronze, e embaixo dessa bacia de bronze era ateado fogo. E principalmente o que se fazia ao culto de Moloque era sacrificar o primeiro filho homem que a pessoa tivesse para adquirir a tão sonhada prosperidade. E Manassés, adorador não do Deus verdadeiro, mas de vários outros deuses, se prostrava para Moloque. E a Bíblia vai dizer que este homem, que era ímpio, terrível, que reinava e governava o povo de Deus, Israel, ele pegou o seu primogênito e sacrificou a Moloque. E pegou esse bebê, primeiro filho que ele teve, que seria o sucessor do seu trono, e colocou dentro daquela bacia de bronze. E ali o fogo queimou aquela criança até ela derreter por completo, ela ser toda consumida e evaporar toda a fumaça do seu corpo aos céus. E ali era o sacrifício de Moloque. Aí por isso que vem a palavra Moleque. Moleque simboliza criança por conta deste deus Moloque. É um derivado deste deus Moloque, que sempre exigia sacrifício de criança. Só que a Bíblia vai dizer que Manassés não fez só no primeiro filho. A Bíblia vai me mostrar aqui no verso 6 que ele queimou seus filhos. Não posso numerar quantos filhos este homem ímpio fez esse sacrifício. A Bíblia vai dizer no verso 6 que ele era tão ímpio, tão mau, tão perverso, que além de queimar os seus filhos sacrificando a um Deus que não é o Deus verdadeiro, ele era agoureiro. A Bíblia vai dizer no verso 6 de 2 Crônicas 33 que ele adivinhava pelas nuvens e também era agoureiro. O agoureiro era aquele que fazia, hoje nós conhecemos o agoureiro como aquele que se debruça dentro da magia negra, que sempre vai fazer as oferendas aos demônios querendo o mal de outra pessoa. A magia negra, ela sempre busca fazer o mal para outra pessoa, causar morte, causar infelicidade. E ele era um agoureiro. Ele simplesmente fazia cultos de adoração a demônios para causar agouro, causar maldições para outras pessoas. Ele era uma pessoa altamente perversa. A Bíblia vai dizer que também este homem, ele adivinhava pelas nuvens, ele era agoureiro e ele praticava feitiçaria, e Deus tinha proibido que ninguém poderia praticar feitiçaria ou consultar necromante, consulta aos mortos, era proibido por Deus. No livro de Levítico tem essa proibição, e ele fazia tudo aquilo que Deus tinha proibido. Tamanha era a maldade no coração daquele homem. E aquele homem, o que eu quero lhe explicar quem era ele, é só para que você entenda que aquele homem, dentro da sua impiedade, dentro da sua maldade, dentro da sua vida de coisas erradas, coisas profanas, coisas que desagradam a Deus, coisas que desafiam a Deus, dentro da sua soberba, quando ele se humilha e pede misericórdia a Deus, Deus perdoa. Se um homem tão ímpio quanto ele pediu perdão e Deus perdoou, quanto mais eu e você, que não matamos nossos filhos, que talvez nunca matemos ninguém, que talvez nunca entramos dentro de magia negra, que talvez nunca nos associamos com outros deuses, a não ser o Deus único. Que imagina nós, que não podemos ouvir, que Deus pode não ouvir nossa oração? Deus escuta a nossa oração, porque nós somos menos ímpios do que Manassés. Então nós temos que entender que servimos a um Deus que responde a oração, mas Ele só responde a oração quando se tem um princípio para se chegar a ela. E aqui eu aprendo, dentro da oração de Manassés, nesse verso aqui, verso 12, que me elucida algumas coisas. Como eu posso fazer com que Deus escute a minha oração? E aqui o texto vai abrir a minha cabeça, que vai dizer no verso 12 assim: ele, angustiado, suplicou deveras
ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Agora ele já não estava se humilhando para os deuses a quem ele adorava. Quem garante que ele não se humilhou para esses deuses? Ele pode ter se humilhado ali naquele cativeiro, porque ele foi sequestrado, ele saiu do seu trono amarrado. A Bíblia diz que ele foi amarrado, e a Bíblia vai dizer que ele foi colocado no nariz dele uma ruela, e ele foi puxado de Israel até a Babilônia por esse nariz, sendo puxado pelo nariz como um animal, amarrado e sendo humilhado em todo o trânsito, porque ele era o rei de Israel, e o rei de Israel estava totalmente humilhado, porque ele passava por toda a sua nação como um escravo, da forma mais humilhante possível, não só amarrado, mas amarrado pelo nariz e puxado por uma corda. Tamanha humilhação que este homem sofreu. E ali ele chega dentro do arraial do inimigo, dentro da Babilônia, e se angustia e se humilha. Aí eu busquei entender por que Deus obedeceu, Deus atendeu, Deus ouviu a oração deste homem. E eu vou entender que quando a pessoa se humilha, é porque ela confessa os seus pecados. Quando a alma dela se angustia, é porque ela entende que ela pecou. Então o que eu aprendo, que Deus vai ouvir a minha oração, quando verdadeiramente eu me prostrar na presença dEle e confessar os meus pecados. Agora, muitos crentes entram na casa de Deus e falam assim: Senhor, me perdoa, da boca para fora, não sabe nem que pecado cometeu, não, Senhor. Se torna muito como um fariseu. O fariseu, todas as vezes que ia orar no templo, ele ficava dizendo: obrigado, Senhor, por eu não ser gentil, obrigado, Senhor, por eu não ser mulher, obrigado, Senhor, por o Senhor ter me escolhido. Nunca reconhecia. E a Bíblia vai dizer, Jesus vai fazer um paralelo entre o fariseu e o publicano, e todas as vezes que o publicano entrava no templo, ele dizia: Senhor, me perdoa porque eu errei, me perdoa porque eu pequei, e começa a pedir perdão, porque sabia o que tinha feito. E aí Jesus vai perguntar assim: a quem Deus respondeu a oração? Do fariseu que não tinha nenhum pecado, ou do publicano que se humilhou perante Deus? E Jesus vai dizer: certamente o publicano saiu dali perdoado. Então nós precisamos entender que Deus só vai responder a minha oração se primeiro eu entrar na presença dEle, reconhecendo que sou pecador, que tenho pecado, e pedindo misericórdia e perdão desses pecados. Se eu não entrar aqui, eu entrei aqui, eu não sei que pecado eu cometi, então Senhor, me perdoa aí, caso eu tenha cometido algum pecado. Não, irmão, você tem que fazer uma avaliação do seu dia. Você tem que fazer uma avaliação da hora que você se levantou, o que você fez, o que você negligenciou para com Deus, para com sua obra, para com a sua vida, o que você fez de errado. Tem que se reconhecer, porque enquanto nós não identificarmos isso, nós vamos achar que somos perfeitos. Enquanto nos acharmos perfeitos, Deus não responderá a nossa oração. Nós não somos perfeitos e precisamos encontrar e entender a nossa imperfeição. Aonde eu errei? Foi numa palavra, foi num olhar, foi num negócio. Aonde eu errei? Então quando eu me prostrar perante Deus, na sua casa, no seu santo templo, eu tenho que reconhecer que sou pecador, que errei naquele dia, e pedir perdão e clamar por sua misericórdia. Este homem foi ouvido, mesmo sendo um ímpio terrível. Ele foi ouvido por quê? Porque ele reconheceu, angustiado na alma, todos os seus erros. Ele lembrou do Deus de seus pais. Ele lembrou do que ele tinha aprendido com o seu pai, naqueles poucos anos que o pai passou vivo. Ele voltou e lembrou-se que existe um Deus no céu que perdoa qualquer tipo de pecado. Então nós precisamos aprender esse princípio. Não podemos entrar aqui com arrogância achando que não pecamos, porque pecamos sim contra Deus, pecamos sim muitas vezes contra o nosso irmão, pecamos sim quando pensamos imaturamente, acusamos alguém, ou falamos, ou causamos até porfias dentro da igreja. Quem participa da escola dominical sabe o que é porfia: as fofocas da vida, os dizeres, os dessabores das palavras que passamos e transmitimos para os outros negativamente, porque somos assim, porque somos humanos e erramos todos os dias, mas não podemos entrar na presença do Senhor, que é santo, que sonda os corações de qualquer jeito. Temos sim que pedir perdão por nossos pecados, sabendo que tipo de pecado temos cometido. A segunda coisa que salta aos meus olhos aqui
é que para eu ver Deus operar em minha vida e mudar a situação e o quadro da minha vida, eu tenho que entender que Ele só vai fazer isso quando toda a nossa força for embora. Manassés não se arrependeu enquanto estava no trono. Manassés não se arrependeu enquanto estava no seu palácio. Manassés não se arrependeu enquanto estava sendo arrastado por toda uma cidade. Manassés só se arrependeu quando caiu a ficha e ele estava totalmente rendido e sem forças, sem influência para sair daquela situação. O que é que eu aprendo com isso? Se Manassés se humilhou quando não tinha mais reservas, eu tenho que entender que Deus só responderá a minha oração quando eu não entrar com reservas perante a sua presença. Porque tem pessoas que dizem assim: Senhor, eu entrego a minha família ao Senhor, mas fica querendo fazer humanamente resolver as coisas, se você já entregou ao Senhor. E em muitos outros casos você pede algo ao Senhor e começa sempre apontando e não deixa o Senhor trabalhar. Temos que entender que quando entregamos algo ao Senhor, está nas mãos do Senhor, e temos que confiar nele, que Ele vai responder e Ele vai nos dar aquilo que entregamos ao Senhor. A Bíblia manda nós confiarmos nele. Por que não confiamos? Porque queremos fazer na nossa força. A nossa força é limitada, mas a de Deus é ilimitada. A nossa força é passageira, mas a de Deus é eterna. Porque Ele venceu e é sempre vencedor. Ele é vitorioso e permanecerá vitorioso. Então vamos nos debruçar nas mãos deste Deus e entregar a Ele as nossas causas, para que Ele resolva. Não porque nós precisamos ou porque somos bons, mas porque Deus é bom e Ele vai responder às nossas orações. Entramos na presença de Deus, além de não confessar pecados, oramos meio que desconfiado. Ué, Senhor, se o Senhor existe, será que dá para o Senhor responder? Deus não quer o seu exército cheio de dúvidas. Deus não quer os seus adoradores cheios de reservas e de dúvidas para com Ele. Ele quer que nós entremos na presença dEle sabendo que Ele responde, sabendo que Ele tem autoridade para remover pecados e dar e entregar aquilo que Ele quer nos entregar e aquilo que nós viemos pedir. Nós temos que entrar com convicção e firmeza no Senhor, que o Senhor responde a oração e pode transformar a nossa vida. Como podemos pedir a Deus uma coisa com reservas e desconfiança? Deus não vai dar, irmão. Aqui o texto me mostra que Deus deu a ele porque ele estava totalmente rendido a Deus. Ele estava angustiado, ele estava amarrado, ele estava preso, ele estava humilhado, ele estava sem perspectiva de futuro. Ele não tinha mais nada. Aí foi a hora que ele se humilhou, pediu graça a Deus, pediu perdão a Deus. E você sabe o que Deus fez? Deus perdoou. Deus respondeu a oração dele. Deus moveu os céus e libertou ele ali milagrosamente, e ele foi restituído. E aí, para nós encerrarmos, eu quero ver o terceiro ponto. Quando nos arrependemos de verdade e mudamos de atitude, não é só a nossa vida que é mudada, a de todos aqueles que estão próximos a gente também é. Porque Manassés, quando ele se arrepende e que Deus o restitui e o manda de volta para o seu reino, todo o seu reino foi abençoado. Então eu quero dizer a você uma coisa: quando você fizer uma oração eficaz na sua vida, mostrando a Deus os seus pecados, apresentando a Deus as suas petições e crendo que Ele vai te dar, você não vai ser só impactado e só você será beneficiado. A sua família será beneficiada, os seus parentes serão beneficiados, a sua igreja será beneficiada, o seu pastor será beneficiado, porque Deus é o Deus que beneficia todos aqueles que estão à nossa volta. Então vamos crer neste poder de Deus. Ele é grande e pode fazer. Eu gostaria que nos levantássemos agora e viéssemos orar no altar do Senhor. Orar para que Ele responda às nossas orações, clamar para que Ele fale conosco de uma maneira poderosa, crendo, dê passos de fé, acreditando que Deus é um Deus que responde às nossas orações. Creia nisso, acredite nisso, porque Deus pode fazer e mudar toda e qualquer situação.